Cá estamos novamente, desta feita para conversarmos, falarmos um pouco sobre o eu e o ego, a natureza bipolar do ser humano. Todos temos uma personalidade e uma individualidade. Na certidão de nascimento é registrada a data em que viemos a este mundo, o nome que nossos pais nos deram, uma filiação, em que cidade e país nascemos. E ao longo de 20, 50, 80 anos, esses dados constituem a máscara que usaremos no palco da nossa vida e que em latim é persona, como se fosse mesmo aquela máscara do carnaval veneziano. Daí o termo personalidade. A personalidade é a forma como interagimos com as outras pessoas na peça onde representamos um personagem, cujos traços e características revelam nossa forma de pensar, sentir e nos comportar de maneira consistente em diferentes situações. A genética, a educação familiar e a formal, o meio social onde vivemos, formam, digamos assim, o jeitão de ser de cada pessoa, a forma como a maioria dos outros indivíduos as veem. Contudo, ao nos retirarmos do palco e irmos para a coxia ou bastidores e lá baixarmos a máscara com que atuamos, resta-nos a individualidade, o que somos de fato e que comumente não externamos. A nossa parte íntima, a nossa verdadeira essência. A maioria das pessoas não conhece sua individualidade, porque ela é o eu real ou superior, imortal, a nossa natureza divina, que reflete a consciência da fonte universal e a nossa origem. É o princípio imutável e divino dentro de nós, o nosso espírito ou alma. Essa centelha divina, mais das vezes, nem o próprio indivíduo a conhece de forma consciente e integral. A imensa maioria das pessoas, vou arriscar 99% dos 8 bilhões que povoam a Terra, eu incluso, não se conhece verdadeiramente, porque este autoconhecimento é relegado a um segundo plano, é ofuscado pelo corre-corre das circunstâncias da vida. Muitas pessoas pensam que basta frequentar a igreja regularmente para que isto se dê, mas isto não é verdade. Infelizmente. O Deus interno não se encontra nas igrejas, mas no recôndito de 4 paredes, quando ficamos a sós conosco mesmos, fazendo um esforço de reduzirmos nossos pensamentos e preocupações, esvaziando a mente o mais possível, oferecendo-a como instrumento de Deus, para que Ele possa nos achar. Nós não achamos Deus. Ele é que nos acha, se criarmos as condições adequadas para tanto. E que Deus nos acharia enquanto estamos alimentando sentimentos negativos em relação aos nossos semelhantes, remoendo pseudo-ofensas do nosso vizinho, ou focado no boleto a pagar do dia seguinte? Viktor Emil Frankl, psiquiatra judeu que foi diretor da Policlínica de Neurologia de Viena, na época da Segunda Grande Guerra Mundial, sobrevivente dos campos de concentração e criador da logoterapia, nos diz em sua obra A Presença Ignorada de Deus. A psicologia profunda segue o ser humano até as profundezas de seus instintos, chamado id,
mas muito pouco às profundezas do seu espírito. Personalidade tem a ver com o ego humano, e individualidade com o eu divino. O professor Roberto Roden, que eu sempre cito por aqui, filósofo e educador brasileiro, morto em 1981, cujas obras leio há mais de 50 anos, e muito nos ensina sobre prática de vida, cosmomeditação, autoconhecimento, autorrealização e conceitos da filosofia universica, por ele sistematizada, quando conviveu com Einstein em Princeton, traduziu, entre outras obras famosas, um livro escrito por Joel Solomon Goldsmith, místico e curador norte-americano, A Arte de Curar pelo Espírito. E no prefácio que faz da obra, afirma: a distinção que Goldsmith faz entre o ego e o eu, em inglês I e self, é uma das mais gloriosas conquistas da psicologia moderna do Ocidente, nesses últimos decênios, de Freud para cá. Distinção que já era conhecida havia milênios pela filosofia oriental, revelando-se sobretudo no maravilhoso poema épico cósmico da Bhagavad Gita. Em nosso episódio sobre Karma e Dharma, já adentramos a questão do eu e do ego. A Bhagavad Gita, como lá mencionamos, é uma das partes do Mahabharata, considerada a Bíblia do Oriente, que contém diretrizes básicas para o destino espiritual da humanidade. Naquele episódio, vimos que o jovem príncipe Arjuna, ao ser deposto do seu trono, pelos seus próprios primos, vai em busca de reconquistá-lo, mas em pleno campo de batalha desanima e baixa as armas hesitante. Isto porque vê nas hostes inimigas irmãos, parentes e amigos. E se pergunta que glória teria em reconquistar a soberania e o poder à custa do sangue dos próprios parentes. É socorrido então por Krishna, sublime avatar que desce do plano espiritual e passa a ensinar a Arjuna sobre as características do Aham, em sânscrito, que representa o ego, e sobre as qualidades do Atman, também sânscrito, que significa o eu superior, o Cristo em nós, oferecendo ao desanimado guerreiro a solução para o seu conflito. A Srimad Bhagavad Gita é uma Gita ampliada e completa, com 26 capítulos, ou seja, 8 a mais do que o tradicional e famoso texto de 18 capítulos, mundialmente conhecido. Foi traduzida por Aide Tourino Wilmer, em 2002, no Rio de Janeiro. Incorpora versículos que estavam perdidos em outros contextos do Mahabharata. É um dos textos sagrados fundamentais de estudo da Shuddha Dharma Mandalam, organização esotérica fundada em 1915 por Subramania Iyer, na Índia, que se dedica a preservar e revelar os conhecimentos das tradições antigas sobre autorrealização e o universo, através de uma escola de sabedoria e práticas como meditação e o estudo do sânscrito e da filosofia Vedanta. Expandindo-se para o Ocidente, mantém ashrams, ou locais para estudo, também na América Latina, inclusive um ashram aqui perto, em Bauru, com práticas e cursos semanais presencialmente e pela internet. Para o contexto do nosso tema, a Srimad Bhagavad Gita contribui com uma preciosa explicação
sobre o simbolismo de Krishna e Arjuna no famoso poema épico. Arjuna simboliza o ser humano em evolução, isto é, a alma individual, que encarna e desencarna, ainda presa à roda dos nascimentos e mortes e às contingências do plano material, que se sente impotente e incapaz de lutar contra o exército das paixões humanas, de defeitos e falhas, de sentimentos, emoções e desejos inferiores que seu ego cultiva, de hábitos nocivos e prejudiciais tanto a seu corpo quanto ao seu espírito, porque agridem e destroem seu corpo físico, maculam sua alma e mantêm impura sua mente, atrasando sua evolução e degradando o espírito divino que nele habita. São hábitos que para ele são agradáveis, porque lhe dão prazer, os quais reluta em combater porque, na verdade, mesmo tendo consciência do dano que causam ao seu corpo e à sua alma, ele não quer realmente ficar livre deles, ou não tem ânimo, nem força de vontade para empreender esta difícil batalha. Sri Krishna, simbolizando a divindade, o Cristo interno, o eu superior, como um amoroso mestre o instrui, aponta-lhe o dever, o caminho a seguir, infunde-lhe ânimo e coragem para lutar. Reanima seu espírito, dando-lhe a visão da realidade que está por trás das aparências e enganos do mundo fenomenal, mostrando-lhe o real sentido da vida, o qual transcende a pequenez das ilusórias coisas do mundo e desse corpo mortal, transitório e cheio de aflições. E conclui que a entrega real, total e irrestrita à divindade, a divina presença do Eu Sou, o Deus interno que habita em cada um de nós, é realmente o mais seguro caminho para alcançar a vitória nessa batalha, o difícil caminho da ascensão humana, o único caminho para Deus. Ressalte-se que para os ensinamentos védicos, o eu é bom senhor e ama o ego. Este, contudo, é mau senhor e odeia o eu, porque este o exorta a abandonar os vícios humanos que somente lhe causam mal. Porém, uma vez integrado ao eu, indo à sua retaguarda, como na passagem bíblica, o ego pode se tornar bom servidor. Socorramo-nos para a conclusão sobre esta dificílima batalha humana entre o eu superior, o Logos, a verdade, e o ego separatista, antidivino, profano, amante do prazer, novamente, as palavras sempre sábias do mestre Roden. Nada há no mundo que possa libertar o homem e a humanidade da insegurança do seu destino e dar-lhe uma sólida razão de ser. Nem o mais verdadeiro e mais alto conceito de Deus, oriental ou ocidental, cristão ou pagão, judeu, católico, protestante ou muçulmano, nada pode libertar o homem da permanente incerteza do seu destino. Nada, exceto uma coisa só: a experiência direta de Deus. Esta, sim, põe termo final a todas as incertezas e angústias, a todas as dúvidas e infelicidades. E enquanto não houver no mundo número suficiente de homens que tenham experiência de Deus,
nenhuma mudança ponderável será possível no seio da humanidade. É uma visão pessimista, mas, porém, calcada na realidade que enxergamos à nossa volta. Nenhuma doutrina, nenhum ensinamento, nenhum ritual iniciático, seja em qualquer religião, nenhum batismo sacramental externo garantirá ao homem essa experiência direta de Deus, podendo apenas servir como condições externas, preliminares, preparatórias, válidas, mas não suficientes. A redenção deve vir de dentro. Deve ser autorredenção, teorredenção. Isto sim cura todos os nossos males de quaisquer espécie. A meditação, ao menos meia hora por dia, de preferência pela manhã, quando a mente é tábula rasa, pode aos poucos criar condições para que Deus nos ache, fazendo fluir pelos canais abertos do nosso ego a água viva da fonte eterna. Um caminho árduo, mas o único seguro para este fim. Não é preciso um esforço intelectual muito grande para constatarmos a verdade exposta pelo grande pensador brasileiro de que a humanidade está muito longe da convivência harmônica, do sonhado Shangri-La, do reino de Deus na terra como prometido por Jesus e que um dia ainda acontecerá, daqui a milênios talvez. Ainda nesses dias, os noticiários estão repletos dos conflitos que os líderes políticos de várias nações enfrentam para a solução dos graves problemas que afligem seus povos. As ameaças de guerra continuam a pairar no ar. Todos querem fazer valer seus interesses e pretensos direitos. Mesmo a chamada Cidade Sagrada de Jerusalém, permita-me dizer, é disputada por três grandes religiões que pregam a justiça, a caridade, a paz. E ainda assim, não se entendem. O homem se torna cada vez mais escravo do poder e do dinheiro. Quer sempre mais e mais. Não se satisfaz com o necessário e suficiente. E assim, onde estão os novos Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, Dalai Lama, Dom Helder Câmara, Jimmy Carter, Papas Francisco, José Pepe Mujica, um exemplo de sobriedade. Precisamos de legiões deles. A paz entre os povos, a paz verdadeira, ampla e duradoura, infelizmente, é um sonho longínquo desse homem ainda dominado pelo seu amado e querido ego. Da nossa parte, resta-nos fazer o dever de casa. Resta-nos o esforço de sermos bons.